E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nessa aula, então, a gente vai falar sobre uma ferramenta bem legal que está aqui dentro da guia Dados, grupo Classificar e Filtrar, que é o filtro avançado. E eu tenho certeza que esse filtro avançado ele vai te possibilitar muitos recursos, como filtrar aqui sem precisar usar o filtro aqui em cima, usar critérios no uso de filtros e copiar essa planilha para outra aba ou outra planilha aqui embaixo, sem precisar ficar dando Ctrl C e Ctrl V. Então fica comigo até no final dessa aula que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Então aqui com a nossa planilha aberta, e essa planilha vai estar aqui embaixo para você baixar, assiste a aula e depois pratica com essa planilha. Aqui a gente então tem uma planilha onde ela tem várias informações, né? Data, vendedor, produto, é uma planilha de vendas de um ano inteiro de vendas, desde 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Se a gente botar um filtro aqui em cima, ó, selecionar o nosso cabeçalho, vir aqui e botar um filtro, a gente vai ver que ela tem desde janeiro até o mês de dezembro vendas de vários produtos. E aqui a gente também tem vários vendedores, e aqui os produtos, e aqui as quantidades, e aqui os valores por produtos. Então aqui a gente consegue, usando o nosso filtro normal que está aqui, se a gente observar, a gente consegue colocar com o atalho Ctrl Shift L e tirar ele novamente, colocar, ou clicando aqui a gente também consegue colocar e tirar ele. A gente sabe que se a gente vier aqui e filtrar, vamos supor, o vendedor Alex, clicando aqui no filtro. Ah, vou ver só o vendedor, não, ver o vendedor Eduardo. Vou clicar no vendedor Eduardo, a gente filtra apenas as vendas do vendedor Eduardo. Agora eu quero ver um produto, a gente consegue também, clicando aqui no produto. E no filtro a gente consegue filtrar um produto específico. Quero ver só o notebook. Então cliquei aqui, eu consigo ver só o notebook. E aqui eu consigo fazer outros filtros através do filtro. Aqui eu clico, ó, clicando aqui, selecionar tudo. Eu tiro toda a seleção ou faço toda a seleção. E aqui eu consigo selecionar alguns produtos ou todos os produtos. Então aqui eu vou tirar o filtro, eu posso clicar em limpar ou posso tirar todo o filtro aqui da minha planilha. E agora a gente vai ver como que a gente vai usar esse filtro avançado nas nossas planilhas para ele facilitar o nosso dia a dia. Então vamos dizer aqui que eu tenho essa planilha e ao invés de usar esse filtro, eu quero usar o filtro avançado para filtrar apenas o vendedor Diego, que está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em qualquer lugar da minha planilha, clicando aqui em filtro avançado, em avançado, ele vai me abrir uma caixinha. Aqui ele já selecionou automaticamente o meu intervalo, mas a gente vai fazer só para a gente fixar bem. Então, ó, intervalo da lista. A gente clica nessa setinha, clicando na nossa primeira célula da nossa tabela, que é a célula A7, a gente pode então clicar no Ctrl Shift, as duas teclas junto, seta para a direita, ó, pode ver que ele selecionou ali, e seta para baixo. Então, automaticamente agora ele selecionou a minha planilha inteira. Dei um Enter, ou posso clicar aqui também. Então, depois de selecionar a nossa tabela, agora ele vai pedir um intervalo de critérios. A gente clicando aqui, a gente pode, ó, voltou aqui para cima. O intervalo de critérios agora é o vendedor. E o nome aqui ele tem que estar igual como está aqui. Não precisa ser a mesma cor ou maiúsculo e minúsculo, apenas o nome tem que estar igual. Então aqui, ó, vendedor. Então eu quero que ele filtre aqui no vendedor o vendedor Diego. Então o intervalo de critério está aqui em cima, né? Selecionei meu intervalo de critério, dei um OK. Agora eu vou só dar um OK, não vou usar essas outras opções aqui, OK. O que vai acontecer? Ele vai filtrar. Como é que a gente sabe que filtrou? Porque se a gente olhar aqui nos nossos números, a gente pode ver que ele está um azulzinho. Então ele indica que está filtrado. E aqui, ó, do 7 pulou para 48. E aqui ele pula alguns números também. Então a gente sabe que aqui, ó, o Diego filtrou somente o Diego, que é o nosso vendedor que está aqui. Então agora a gente pode limpar. E aqui a gente pode fazer outros filtros com outros critérios também. Se a gente for aqui na nossa planilha 2, a gente vai entender isso um pouco melhor. Pode ver, a gente pode botar outros nomes de vendedores aqui. Então a gente selecionando aqui qualquer lugar da nossa planilha, vindo aqui filtro avançado, pode ver que ele automaticamente já selecionou nossa planilha. Então a gente pode fazer, só para relembrar bem, intervalo da lista, clicando aqui na nossa primeira célula, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo, tudo apertado junto. Ele selecionou a nossa planilha, damos um OK. Agora o intervalo de critério a gente seleciona aqui e a gente quer o critério de dois vendedores que ele filtre, além do Diego, a Thaís também. Então eu selecionei o meu intervalo aqui, dei um OK. Agora eu dou um OK novamente sem usar essas outras opções. Dou um OK novamente. Ele vai filtrar apenas o intervalo de venda do Diego e da Thaís. Pode ver, ó, filtrou apenas o Diego e a Thaís. E se eu quisesse botar mais um nome aqui, mais um vendedor, vamos supor aqui o Eduardo, que está na nossa lista, e fazer isso, eu creio que você entendeu, ele vai fazer do mesmo jeito. A gente pode continuar aqui na nossa seleção ou limpar o nosso filtro e fazer um novo filtro avançado. Ele automaticamente seleciona o nosso intervalo, como a gente viu. A gente vai selecionar aqui um novo critério, Diego, Eduardo e Thaís. Dei um OK.
ok novamente. Agora ele filtrou o Diego, o intervalo de vendas do Diego, o intervalo de vendas do Eduardo e o intervalo de vendas da Thaís. Todos esses juntos. Então a gente fez o filtro aqui por 3 vendedores diferentes, a gente usou um critério de 3 vendedores diferentes, então ele filtrou a venda no vendedor aqui de 3 vendedores. Aqui a gente está usando apenas um critério, que é o critério de vendedor, mas se a gente for na nossa planilha 3, a gente consegue agora começar a usar mais critérios. Então aqui, selecionado nossa planilha, que ela está com filtro, eu vou tirar o filtro. Então aqui a gente pode ver, se a gente pôr o filtro aqui, Ctrl Shift L, a gente pode ver que a gente tem vários produtos. Ó, caixa de som, a bateria da caixa de som, no caso, notebook, a bateria do notebook, TV LCD e ventilador. Então aqui, a gente sabe que a gente tem vários produtos, mas a gente quer um produto específico. Se a gente viesse aqui no nosso nome produto e botasse um produto específico, vamos supor ventilador, eu vou pôr aqui, ventilador. Ó, e vou selecionar aqui então, vou tirar o filtro. Então, vindo aqui em filtro avançado, a gente seleciona o nosso intervalo. Primeira célula A7, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo. Selecionou todo o nosso intervalo, dei um OK. Agora o intervalo de critérios. Eu vou pegar tanto o vendedor quanto o produto e aqui os critérios que eu quero. Então, no vendedor o Eduardo e no produto o ventilador. Dei um OK, OK novamente. Automaticamente ele filtrou todas as vendas do Eduardo no ventilador. Então aqui eu consigo usar um critério. E eu consigo usar um outro tipo de critério quando eu quero pegar apenas um nome específico dentro do produto. Vamos supor, se eu botasse aqui apenas bateria, ele não iria pegar, pois não tem nenhum produto com bateria. Porém, se eu botar bateria entre asterístico, aqui, asterístico, bateria, asterístico novamente, agora ele vai pegar qualquer palavra aqui que contenha bateria. Então a gente seleciona aqui nossa planilha, avançado, seleciona aqui o nosso intervalo, primeira célula, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Ok. Agora o nosso intervalo de critério é o mesmo aqui, vendedor e o produto, A1 e B2, então da A1 até a B2, vendedor Eduardo, produto bateria. Dei um ok, ok novamente. Agora ele vai pegar todos os produtos que contenham a palavra bateria. Então, notebook bateria, caixa de som bateria, notebook bateria, esses dois produtos que nós temos com a palavra bateria. Então, no caso aqui, ele vai pegar todas as palavras que contenham bateria. Se nós botássemos aqui notebook, ó, notebook, e agora fizéssemos nosso filtro avançado aqui, ao invés de bateria, a gente muda o intervalo de critério, aqui é notebook. Agora ele vai pegar, dei um OK. Ó, automaticamente ele pegou tanto o notebook que contém a bateria do notebook e o notebook somente a palavra. Todas as palavras que contêm notebook. E aqui a gente viu alguns filtros, então, que a gente consegue fazer com textos, mas a gente consegue fazer com números também. Então, vindo para cá, a gente consegue fazer algumas outras funções aqui, no caso, maior, menor ou igual a tal produto. Então, aqui a gente tem o nosso filtro. A gente bota aqui filtro avançado, seleciona o nosso intervalo. Ele automaticamente já tinha selecionado, mas aqui Ctrl Shift, seta para a direita e seta para baixo. Dei um OK. Agora, no intervalo de critérios, eu vou selecionar aqui o meu critério. O que é? O vendedor e o produto que é diferente. Ou seja, quando eu boto maior e menor, ele me dá o diferente. Então, diferente de TV LCD. Ele vai selecionar todos os produtos que são diferentes de TV LCD. Dei um OK aqui, um OK novamente. Agora, ele pegou todos os produtos. Se a gente olhar aqui, a gente não vai encontrar o produto TV LCD. Ele pegou diferente de TV LCD. Então aqui, vamos limpar o nosso filtro. Agora, se além do nome do produto aqui, um produto diferente ou igual, eu quisesse pegar a questão de quantidades, eu consigo fazer também. Então vamos fazer quantidade aqui, quantidade. Agora eu quero botar em negrito aqui, só para a gente destacar como título, não precisaria. Ó, vou usar o pincel aqui de formatação. Então aqui eu quero agora todos os produtos, eu vou botar igual aqui, que forem TV LCD, porém que a quantidade for maior do que 2. Eu quero pegar todas as vendas do Eduardo na TV LCD quando for maior que 2. Então selecionei minha tabela, vim aqui em dados, filtro avançado, cliquei em filtro avançado, selecionou meu intervalo já automaticamente. Agora eu vou em intervalo de critérios e agora eu quero o quê? Que o vendedor, o produto e a quantidade sejam filtrados. Então selecionei aqui, dei um OK, OK novamente. Agora ele selecionou todas as vendas do Eduardo com o produto TV LCD, porém maior do que a quantidade 2. E eu posso então aplicar esse filtro de várias maneiras. Eu posso aplicar tanto para data, quanto para produto, quanto para quantidade, todas as coisas eu posso aplicar aqui em cima. Vou fazer uma outra aplicação então aqui. Vamos botar o valor total. Aqui, valor total, tanto aqui quanto aqui, porque eu quero um intervalo de valores.
Agora eu quero então, eu vou apagar aqui o produto. Vou jogar esses dois valores para cá. Eu quero todas as vendas do Eduardo. Que o valor total ele seja maior do que R$ 1.000 e menor do que 10.000. Então agora eu consigo selecionar as vendas do Eduardo nos valores entre 1.000 e 10.000. Posso botar aqui igual, maior ou igual a 10.000 e aqui no caso menor ou igual a 10.000. Então, selecionando aqui a nossa planilha, eu vou limpar esse filtro. Filtro avançado, ele já selecionou o nosso intervalo. Intervalo de critérios, cliquei aqui, agora o nosso critério é esse aqui, dei um OK, OK novamente. Agora ele fez o filtro o quê? Todas as vendas do Eduardo, quando ela for maior ou igual a R$ 1.000, quando ela for menor ou igual a R$ 10.000. Então, se a gente olhar nossos valores aqui, eu não tenho os valores maior que 10.000 e nem menores que 1.000. E eu consigo, então, como eu falei, filtrar por data também. Se eu pegar e botar data aqui, a ordem dos critérios aqui não vai modificar o filtro aqui. Então, você pode botar em qualquer ordem aqui, ele vai dar certo. Vamos só centralizar aqui essa parte. Então, aqui eu quero que a data de venda seja maior do que o maior ou igual ao dia 10/10/2021. Então, agora eu poderia botar outro critério aqui, se fosse menor, mas vamos fazer com esse critério. Vamos limpar nosso filtro, na guia dados aqui, limpar o filtro. Clicar no avançado, seleciona a nossa planilha, vamos selecionar o intervalo de critérios. Seleciono o nosso intervalo de critérios, OK, OK novamente. Agora ele fez todas as vendas que foram maior do que o dia 10/10/2021 do Eduardo no valor maior que 1.000 ou menor que R$ 10.000. Então até agora a gente olhou as coisas mais básicas do filtro avançado, que é filtrando com critérios aqui em cima da nossa planilha. Agora, se a gente passar para a nossa próxima planilha, a gente vai ver que a nossa próxima planilha a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria fazer com o nosso filtro simples. Ou seja, se a gente tem uma planilha aqui com vários vendedores, vários produtos, a gente quer agora então, ao invés de ficar copiando ou filtrando aqui, copiando produto, produto tem uma listagem de todos os produtos que tem aqui, porém a gente não quer ficar fazendo essa parte de copiar o ventilador, colar para cá, copiar a TV LCD, colar para cá, ou ficar escrevendo esses nomes aqui manualmente. A gente pode fazer isso com o filtro avançado. Então, vamos clicar aqui em algum lugar da nossa planilha, cliquei em filtro avançado. Aqui, intervalo de lista. O intervalo da lista, então, é o meu intervalo que eu quero filtrar. A gente falou que quer filtrar o que? Filtrar o que? Os nossos produtos. Então, intervalo de lista, produto. Cliquei na minha primeira célula do meu produto. Ctrl Shift seta para baixo, ele selecionou todo o intervalo do produto. Dei um OK. Agora, o nosso intervalo de critérios, a gente não vai selecionar nada, porque a gente não quer nenhum critério dessa vez. A gente quer apenas que ele copie os produtos e deixe em resultado único. Então, no caso aqui, a gente vai selecionar outra parte aqui, copiar para outro local. E agora sim, copiar para, a gente vai selecionar a célula J4 aqui, J4. Selecionei esse local, que ele vai copiar para cá. Dei um OK, só que antes de dar um OK novamente, eu tenho que selecionar essa parte, somente registros exclusivos. Selecionei e dei um OK. Automaticamente, ó, dá 2 cliques aqui, ele vai abrir minha célula. Aqui ele botou só os valores exclusivos, então no caso aqui, ele não puxou toda a coluna, ele puxou só os valores. Aqui eu tenho ventilador, TV LCD, só tenho esses valores, 6 produtos no caso. Se eu quisesse fazer com o vendedor, eu faria da mesma maneira. Clicando aqui em qualquer lugar, a gente vem em filtro avançado. Agora nosso intervalo de critério, no caso o intervalo da lista, a gente vai selecionar o vendedor. Dei um OK. Agora a gente vai deixar o intervalo de critério em branco, vai copiar para outro local. E agora o local, a gente vai selecionar um outro local. Vamos selecionar a célula L4. Dei um OK. Somente registros exclusivos, não pode esquecer de clicar aqui. Dei um OK novamente. Aqui então, ó, 2 cliques para abrir. Ele selecionou automaticamente todos os vendedores que tinha aqui. Então essa parte do filtro é bem legal, que você consegue, ao invés de usar essa parte do remover duplicados, você consegue também com o filtro avançado fazer essa parte aqui de ter apenas nomes exclusivos. Já que na nossa planilha 6, a gente consegue fazer o que? Copiar daquela planilha para essa, usando também o filtro avançado. Então a gente consegue fazer o que? A partir dessa planilha em branco, ou uma planilha em branco aqui, a gente consegue clicar em avançado. E agora sim, ele vai perguntar intervalo da lista. A gente vai ter que ir na lista e selecionar o nosso intervalo. Então vamos aqui na nossa planilha 1, vamos selecionar toda a nossa tabela. Célula A7, aí Ctrl Shift, seta para direita, seta para baixo, dei um OK. Agora ele vai voltar, intervalo de critérios. Selecionei meu intervalo de critério. Ele vai perguntar qual é o critério que eu quero. Eu vou usar os critérios que tem aqui. A gente não fez nenhum critério, então se a gente voltar aqui no nosso critério, ó,
o critério do vendedor Diego. Então agora eu quero que ele copie para lá todo as vendas do meu vendedor Diego. Então selecionei o vendedor Diego, dei um OK. Agora copiar para, daí eu tenho que botar aqui, copiar para outro local. Selecionei aqui copiar para, eu posso selecionar qualquer célula, mas eu vou selecionar aqui a A1, dei um OK. Agora OK novamente. Ele copiou então toda a minha tabela. Aqui eu posso dar 2 cliques, ó, selecionar minhas colunas e dar 2 cliques entre uma e outra, ou selecionar o meu cantinho aqui, minha quina, dar 2 cliques, quando a setinha ficar diferente ali, ele vai ajustar o tamanho. Então aqui eu tenho todas as vendas do vendedor Diego. Se eu quisesse mudar os critérios aqui, eu quero vendedor Diego quando o valor total for somente maior do que 5.000. Aqui eu botei 50, né? Pagar um zero. Quando maior que 5.000, eu poderia vir aqui. Ó, vou apagar, dando um Ctrl menos, apaguei meu intervalo. Agora eu clico em filtro avançado, intervalo da lista. Eu vou lá e seleciono o meu intervalo de lista aqui, como a gente já falou. Dá um OK. Agora, intervalo de critérios. Eu vou selecionar novamente lá os meus critérios que estão lá em cima, né? Então, o vendedor e o valor total. Dei um OK. Agora, copiar para outro local. Aqui eu vou selecionar o local que eu quero que copie. Dei um OK aqui. Celular 1. OK novamente. Agora ele vai selecionar apenas as vendas do Diego quando os valores aqui forem maior do que 5.000 reais. Então pode ver que todos os valores aqui são maior do que 5.000 reais. E eu consigo fazer isso de várias maneiras, usando vários tipos de filtro aqui. Eu posso então fazer vários filtros avançados aqui, trazendo vários resultados para outra planilha. Às vezes você recebe planilhas no seu dia a dia e você tem que ficar filtrando e colando em outras planilhas, outros resultados. Você pode então, usando o filtro avançado, colar diretamente para outra planilha sem precisar ficar dando Ctrl+C e Ctrl+V. E aqui na nossa planilha 7, nossa última planilha, a gente vai ver que a gente consegue fazer isso com alguns tipos de filtro também. Ao invés de, como a gente fez aqui, trazer todo o resultado, eu não precisaria trazer todo esse resultado. Às vezes eu quero ver a venda do Diego, como está aqui, maior do que 5.000 reais, porém eu não quero que ele traga toda a planilha. Eu quero que ele traga apenas o vendedor, o produto e a quantidade, porque eu já sei que é maior do que 5.000 reais. Então, se eu vier aqui selecionar a nossa planilha, com essas informações, eu vou clicar em filtro avançado e ele vai perguntar o intervalo da lista. Aí sim, eu vou selecionar o intervalo da lista, eu vou ir lá, selecionar toda a minha planilha, dei um OK. Agora, o intervalo do critério, eu volto lá na minha planilha novamente, Ctrl Home para ele ir até lá em cima, seleciono meu intervalo aqui de critérios, caso o Diego é maior do que 5.000, em OK. Agora eu dou um copiar para outro local e o copiar para, ao invés de selecionar qualquer célula, agora sim eu vou selecionar vendedor, produto e valor total. Eles só precisam os nomes estarem iguais os títulos aqui da nossa planilha 1. Então dei um OK, OK novamente. Agora ele selecionou todos os produtos que são do vendedor Diego, no caso, e que são o valor acima de 5.000, como esse nosso. Só que ele trouxe algumas colunas específicas, não trouxe todas as colunas. Trouxe apenas as colunas que eu quis que ele trouxesse. Então aqui, se a gente quisesse adicionar alguma outra informação, a gente poderia adicionar. Às vezes eu quero aqui que a data. Data. E lá eu vou botar um critério que a data, a data aqui a gente quer que seja maior do que dia 1/6/2021. Então a gente poderia apagar aqui nossas informações, dar um Ctrl menos. Seleciono o nosso filtro avançado aqui. Agora, intervalo da lista. A gente vai selecionar a nossa lista aqui de intervalo. Dá um OK. Intervalo de critérios. É um dos critérios aqui da nossa planilha 1, como a gente já fez os outros. Dá um OK. Agora, copiar para outro local. Aí sim, a gente vai selecionar o nosso título aqui, vendedor, data, produto e valor total. Ele vai trazer apenas essas colunas de informação. Tem um OK. Então, ele trouxe aqui o Diego, com a venda maior do que aquela data que a gente botou do mês 6, os produtos e os valores totais. E a gente finalizou, então, mais essa aula sobre filtro avançado. E tenho certeza que esse conteúdo, de alguma maneira, te ajudou. E não esquece de deixar aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou se você quer aprender um outro assunto diferente desse. E não esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações, porque toda semana, todos os dias a gente tem algum tipo de conteúdo aqui, sejam dicas ou vídeos maiores como foi este. Então pega essa planilha que eu deixei aqui para você baixar, aplica isso que você aprendeu hoje, tudo isso que eu ensinei. Eu tenho certeza que esse filtro vai te ajudar muito no seu dia a dia. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar, se inscrever no canal e até a próxima aula.